A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar, amém? Nesse dia de hoje, glórias a Deus, né? Mais um dia aí vencido para a honra e glória do Senhor, né, meus irmãos? Se chegamos até aqui, é porque Deus estava conosco, né? Nos cuidando, vigiando, nos sustentando, né, meus irmãos? Palavra de Deus para a nossa terça-feira se encontra em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, se for possível, deixa seu joinha. Amém? Deixa o seu gostei aí para ajudar a elevar esses vídeos para mais pessoas. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer aqui que eu estou se preparando, meus irmãos, para fazer vídeo ao vivo, amém? Estou buscando aí o melhor horário, né? Que fique bom para todo mundo, né? E estou se preparando, né? Porque eu nunca fiz vídeo ao vivo, né? Mas o nosso Deus já está dando direcionamento aí para a gente entrar ao vivo, amém? Glórias a Deus. Creio que não tem diferença, né, meus irmãos? Porque primeiro que eu não edito vídeos, amém? O que eu falo aqui eu deixo, porque é o Espírito Santo que fala, não sou eu, amém? Por mais que esteja erro, né, de palavras, pois eu não sou de editar o vídeo. O vídeo, ele, do jeito que eu gravo, eu posto ele, porque é assim que Deus quer, né? Não como muitos fazem, né, meus irmãos? Muitos falam palavras erradas, muitos magoam as pessoas com palavras, daí vai lá, edita o vídeo, corta aquela, né? Corta o pedaço que está ofendendo em palavra pessoas, para não colocar na mídia, né? E coloca só aquelas palavras bonitinhas, né? Certinha, né? Mas isso é capa, né? Muitos são capa, porque edita vídeo, né? E eu não sou de editar vídeo, não. O que eu tiver que falar, eu vou falar, e que o Espírito Santo mandar vai ser falado, amém? Glórias a Deus, porque aqui o canal é de Deus, né? A voz é de Deus, a palavra é de Deus. Tudo é de Deus, porque de mim, meus irmãos, eu não tenho nada a oferecer a vocês, senão a palavra do Senhor, amém? E quando Ele, o Espírito Santo, usa a minha boca para falar com vocês, porque de mim mesmo não sai nem palavras, meus irmãos. Você tem uma ideia? Quando eu vou ler a Bíblia sem o Espírito Santo estar perto, eu gaguejo, eu falo palavras erradas, eu não enxergo direito, amém? Então, só para você entender como é que eu preciso do Espírito Santo para estar aqui falando vídeo. Senão, não consigo, não. Não sai nada, de mim não sai nada. Eu pareço aqueles carros velho antigos, né? Só faz nhen, e não vai, não pega. Mas Deus está no controle de tudo, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? A pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentado-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao lago, que voltar ao lago, né, meus irmãos? E lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, Pedro, né, que antes era Simão. Respondeu Simão: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Amém? Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que fosses ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Amém? Glórias a Deus. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, o que Deus fala aqui para nós, que muitas das vezes nós vamos lançar a rede com a força do nosso braço. Nós vamos lançar a rede, né? Nós estamos no caminho de Deus, mas nós, em vez de ouvir a palavra do Senhor, ouvir o seu direcionamento, nós queremos lançar as redes com a nossa experiência, com o nosso saber, porque aqui Simão, né? Simão, ele tinha experiência da pesca. Não só ele, como todos os outros. Tinha experiência. Amém, meus irmãos? Ele sabia quando, onde, que lugar pescar. Amém, meus irmãos? E muitos, Deus fala para mim aqui, que muitos estão com a força dos seus próprios braços, estão indo, seguindo, andando no caminho de Deus, mas seguindo os seus próprios caminhos, os seus próprios entendimentos. Amém, meus irmãos? Por isso que não chega na grande pesca. Por isso que eles joga a rede ao mar e volta vazia. Por quê? Estão com seus próprios entendimentos. E, meus irmãos, muitas das vezes, para nós ter uma grande pesca, amém, na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, só precisamos de uma coisa. Amém? Precisamos deixar tudo o que nós sabemos e seguir a palavra do Senhor e os seus direcionamentos. Amém, meus irmãos? Nós temos que deixar que nós sabemos, glória a Deus, né? O que Deus está falando aqui são com pessoas dentro da casa do Pai, que conhecem a palavra de Gênesis a Apocalipse, que já leram muitos e muitos livros, que têm um entendimento acima da média. Amém, meus irmãos? Que conhece palavra por palavra, versículo por versículo, mas estão caminhando com o seu próprio entendimento, e não dão ouvidos à palavra do Senhor, porque não são observador da palavra. Amém? E não dão ouvidos aos direcionamentos do Pai. Então quer dizer que eles vão fazer as pescas com o seu próprio entendimento. Amém? E estão sendo frustrados. Quantos estão dentro da casa de Deus frustrados? Porque vão pelos seus próprios entendimentos. Vão fazer isso que vai dar certo, sem pedir direcionamento a Deus, sem ouvir a palavra do Senhor, sem escutar o direcionamento que Deus está te dando. Quantos estão assim, meus irmãos? O meu sonho é isso, o meu sonho é isso, eu vou correr atrás de fazer, mas você tem um sonho, mas você perguntou a Deus se o seu sonho é o mesmo sonho de Deus? Você já parou para analisar que você, antes de você sonhar e executar o seu sonho, você tem que fazer o sonho de Deus em primeiro lugar? Por quê? Porque eu estou falando isso e o Espírito Santo manda eu dizer. Porque depois, meus irmãos, que nós batizamos,
depois que nós se entregamos a nossa vida a Deus, a nossa vida não pertence mais a nós, cristão. Nós não vamos viver os nossos sonhos. Nós vamos ter que deixar os nossos sonhos para viver os sonhos de Cristo, porque Ele é o nosso Pai. É Ele que vai nos direcionar. Amém, meus irmãos? E tem muitos dentro da casa do Pai que querem que os seus sonhos virem realidade na presença de Deus. Mas não é o sonho de Deus que Deus sonhou. Você está entendendo o que o Espírito Santo quer te dizer? Que tem muitas pessoas seguindo, tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, estão andando na palavra do Senhor, seguindo os seus próprios sonhos, seus próprios caminhos. Amém, meus irmãos? Por isso que não tem a grande pesca maravilhosa. E aqui eu vejo Pedro, que mesmo tendo sabedoria da pesca, mesmo tendo entendimento de pesca, mesmo ele sendo frustrado porque ele foi com a força do braço e foi pescar com o seu entendimento, voltou com as redes vazias, mas eu vejo aqui uma obediência na palavra do Senhor e no direcionamento de Jesus. Por que que Pedro e os seus companheiros teve uma grande pesca maravilhosa? Porque além deles ouvir a palavra de Deus, eles obedeceram o seu direcionamento. Eles foi sobre a palavra do Senhor. Aí eu já vejo que eles não estão voltando à pesca porque eles sabem pescar, porque eles têm experiência. Eles estão voltando lá pela palavra. Amém, meus irmãos? E pelo direcionamento de Jesus Cristo. E tem muitas pessoas, o Espírito Santo me revela que tem muitas pessoas que não chegaram à grande pesca. Por quê? Estão seguindo os seus próprios conhecimentos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, novamente eu vou te dizer que quando nós se entregamos a Cristo, a nossa vida a Deus, nós temos que seguir os direcionamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os direcionamentos de Deus para a minha e para a sua vida, muitas das vezes, vai ser loucura aos nossos olhos. Como garanto para você que foi loucura aos olhos de Pedro ouvir essa palavra. Por quê? Ele tinha sabedoria de pescar. Ele era um pescador nato, né, que vivia no mar. Amém, meus irmãos? E ouviu aos olhos dele com certeza. É loucura, eu vou voltar no mar sendo que eu acabei de chegar. Estou lavando as redes. Com certeza ele veio ao pensamento dele. Meu Deus, que loucura. Mas vou obedecer. Vou ouvir a palavra e obedecer o direcionamento de Deus. Foi isso que Pedro fez. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, e aí teve uma pesca maravilhosa, né, meus irmãos? E vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Ele reconheceu, amém, o poder de Deus, que ele tinha que obedecer a Deus, a Cristo, por mais que seria loucura ali aos olhos dele. Amém, meus irmãos? Ele se prostrou aos pés de Jesus. Amém? Porque ele reconheceu que ele não é nada, mesmo com tanto entendimento de pesca. Ele reconheceu que Jesus, ele é o poderoso. Olha só que maravilha. Pedro reconheceu que não sabe de nada perante ao nosso Deus. E tem muitos, meus irmãos, que quer passar até por cima do próprio Jesus Cristo. Tem muitos que a sua sabedoria
a sua, como se diz, o seu autoconhecimento já chegou num ponto que ele sabe tudo, né? A mais do que Jesus. Amém, meus irmãos? E acima de Deus, meus irmãos, não existe ninguém. Quando você for ler a palavra do Senhor, busque orar em primeiro lugar para que o Espírito Santo te dê entendimento. Amém? Não saia lendo a palavra de Deus sem auxílio do Espírito Santo, para que você não venha cair no seu próprio entendimento das palavras. Amém? Meus irmãos, temos que ler a palavra? Sim. Temos que meditar na palavra? Sim, meus irmãos. Mas temos que obedecer os direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Porque desde a hora que nós batizamos, entregamos nossa vida a Deus, nós somos cristãos. E desde a hora que nós somos cristãos, nós temos que andar em obediência, não só com a palavra, meus irmãos, mas com os direcionamentos que Deus dá para nós todos os dias. Amém, meus irmãos? E tem pessoas que não pedem direcionamento a Deus, daí se frustram lá na frente. Tem pessoas que estão fazendo o seu sonho, mas não perguntou a Deus se é o sonho de Deus. Tem pessoas que quer fazer aquilo que acha que é o certo nos caminhos de Deus, mas não perguntou se Deus quer desse jeito mesmo. Por isso que se frustra na presença de Deus. Por isso que muitos, meus irmãos, estão perdendo a fé em Deus, porque estão andando no seu próprio conhecimento, andando no que aprendeu pela palavra, mas não segue os direcionamentos do Pai. Amém? Meus irmãos, eu conheço pessoas, meus irmãos, que antes de fazer algo, né? Aliás, fazia algo e não perguntava a Deus. Muitas coisas que pessoas fizeram isso, não deu certo, se frustrou. Por quê? Era sonho da pessoa, mas não era projeto de Deus. Não pediram direcionamento. Amém, meus irmãos? Muitos não pedem direcionamento a Deus, porque acham que já sabe de tudo, já entende tudo, já sabe até que Deus quer. Por isso que se frustra na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu sou prova viva que quando nós obedecemos a palavra e obedecemos os direcionamentos de Deus que Ele nos dá, meus irmãos, Deus nos abençoa. Deus nos dá ânimo nos dias maus. Meus irmãos, esses dias eu estava tão para baixo, mas Deus novamente chegou e colocou forças, colocou energia em mim, porque Ele falou que nenhuma inveja vai me parar. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Olha eu aqui de novo, feliz, contente na presença de Deus, porque a mão de Deus me sustentou. Porque, meus irmãos, que Deus, Ele sempre chega na hora certa que eu preciso. Porque eu estou andando em obediência com a palavra, mas eu também estou andando em obediência com os direcionamentos de Deus. Amém? Meus irmãos, por mais que você não entenda, se você sabe que o direcionamento é de Deus, faça. Faça como Pedro. Ele esqueceu aqui que ele sabia pescar, que ele entendia de pesca e obedeceu a palavra e os direcionamentos de Deus. Por isso que todos aqui teve uma grande pesca maravilhosa. Amém, meus irmãos? Escolha obedecer, escolha andar certo com a palavra de Deus e os seus direcionamentos, porque todos os dias Deus está dando direcionamentos para nós. Todos os dias Deus coloca algo no nosso pensamento, no nosso eu, para nós fazer. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos,
Muitas das vezes, para nós ter pesca maravilhosa, não é jejuar, não é se sacrificar em jejum, não é se sacrificar tirando coisas que a gente mais gosta de fazer. Não. É simples uma coisa só: obedecer a palavra de Deus e andar em obediência. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Glórias a Deus.